arbitragem de fora não acabou com as polêmicas e nem com as reclamações no Clássico Mineiro. O Atlético Mineiro pediu pênalti no lance do Bernard e o Cruzeiro pediu a expulsão tanto do Vitor Hugo, tanto a do Scarpa. Mas calma, que eu vou te explicar qual deveria ser a decisão correta da arbitragem e principalmente sem clubismo. Fala, professores, eu sou Paulo Caravina, árbitro de futebol e analista de arbitragem. Então já curte esse vídeo, se inscreva no canal, porque aqui é análise sem clubismo. Pode parecer bobeira, mas sua curtida ajuda e muito, então já deixa seu like aí. O Atlético Mineiro recebeu o Cruzeiro pela 5ª rodada do Campeonato Mineiro. E a gente sabe que um Galo e Cruzeiro nunca é um jogo fácil. Durante a semana, tivemos já polêmicas durante a semana. Foi definido que não teríamos uma arbitragem local, não teríamos uma arbitragem mineira no Clássico Mineiro. O Cruzeiro pediu arbitragem de fora do estado, o Atlético Mineiro queria arbitragem da casa. A Federação Mineira então decidiu fazer um sorteio para definir isso, para não agradar nenhum dos dois lados, é claro. Deixar isso na sorte. E deu arbitragem de fora, mas a informação que eu tenho é que não houve sorteio coisa nenhuma. As duas equipes teriam chegado a um consenso. Eu não sei se isso é verdade, mas foi o que me disseram pessoas lá de dentro da federação. E eu preciso dizer uma coisa. É um absurdo ter arbitragem de fora num clássico mineiro ou num qualquer clássico regional de um campeonato estadual. A federação passa a mensagem de que não consegue formar grandes árbitros. Se você é um árbitro mineiro, a mensagem é clara, pelo menos na minha interpretação é clara. Você não vai apitar grandes jogos nem no Mineiro e nem em nenhuma competição. E o pior, a Federação Mineira tem um árbitro no quadro da FIFA. O Paulo Zanovelli, Paulo César Zanovelli. Quem me acompanha sabe o quanto eu critico o estilo dele de arbitragem, a arbitragem dele. Mas se ele é do quadro da FIFA, é para apitar grandes jogos, principalmente no seu estado. Só que para a FMF, a Federação Mineira, ele não serve. Aí você pretere um árbitro FIFA do seu estado e traz um árbitro de fora que não é FIFA, que era o Davi Lacerda. Ele não é FIFA, ele é do quadro básico da CBF. No VAR estava o Daniel Nobre, que sim, é FIFA. Mas vamos aos lances, que é o que vocês querem saber aqui. O primeiro lance foi o do Vitor Hugo contra o Romero ali, numa disputa pelo alto. Quando você vê o lance sem analisar, até assusta. Parece um chute no rosto ali do Vitor Hugo no Romero. Se fosse um chute diretamente no rosto, não teria discussão, era vermelho. Seria jogo brusco grave. É importante a gente entender a diferença entre jogo brusco grave e conduta violenta também. Em bola alta, o natural é disputar de cabeça. O Romero abaixa um pouco ali para cabecear, sim, mas isso não é totalmente antinatural. Tá numa disputa de cabeça ali. O antinatural ali é disputar com o pé. Outra pergunta que eu te faço. Levantar o pé, apenas levantar o pé é falta? E não, apenas levantar o pé não é falta. Mas nessa altura, mesmo sem contato, mesmo se não tivesse tido contato ali, já poderia ser considerado um jogo perigoso. Nesse lance, existiu contato no rosto ali do Romero, então tudo precisa ser avaliado para decidir se é amarelo ou vermelho. Vemos ali que o Vitor Hugo acerta primeiro a bola, depois ele atinge o rosto do Romero. Eu não vejo força no contato quando pega no rosto. Vejo força na disputa da bola. E depois tem um contato que não pode acontecer. Ele chuta a bola primeiro e depois tem esse contato que não poderia ter acontecido. Por isso, o amarelo pela temeridade. A força que atinge a cabeça é leve. Se ele acertasse com as travas da chuteira, aí mesmo sendo leve, seria vermelho. Mesmo sem a força ali, seria vermelho. Nesse caso, eu concordo com o árbitro. Amarelo foi muito bem aplicado. No segundo lance, o Bernard ali, no finalzinho do primeiro tempo, logo depois desse lance do possível do amarelo do Vitor Hugo, ele sai ali, o Bernard sai pela direita ali, divide com o lateral do Cruzeiro dentro da área e cai já pedindo o pênalti. E para entender esse lance, a gente precisa observar alguns pontos. A bola está o tempo todo com o atacante, o defensor não tem possibilidade de pegar essa bola. O defensor, ao ser driblado, percebe o perigo de tomar um gol ali e muda a corrida. Ele abdica de disputar a bola e vai apenas no corpo do atacante. Ele abre o braço. Abrir o braço para proteger a bola é permitido pela regra, mas só quando a bola está em sua posse ou ao seu alcance. É importante a gente entender isso. Você não pode abrir o braço para impedir o adversário de passar. Isso é uma obstrução. Aqui todos os elementos são de obstrução.
O Bernard valoriza? O atacante do Atlético valoriza? Valoriza sim, a gente vê isso. A queda não é causada ali pelo segurar, não é exclusivamente pelo contato, mas o contato impede o atacante de seguir com a bola. Você pode proteger a bola se tiver possibilidade de posse. É igual eu disse, aqui o defensor, ele abdica da bola, abdica de jogar, abdica de tudo para impedir a progressão do atacante. Isso é obstrução. Obstrução claríssima. Eu não sei por que o VAR não recomendou a revisão. Provavelmente o VAR entendeu que não havia nada de diferente do que foi narrado pelo árbitro em campo para mostrar para o árbitro em campo. O que eu discordo. E é importante dizer, cara, o Davi Lacerda, ele tem uma deficiência grave na interpretação de faltas. Ele não é um árbitro ruim, mas tecnicamente ele precisa melhorar. Ele deixa muitas faltas passarem. Quando o VAR recomenda a revisão, às vezes ele até muda a interpretação dele do jogo inteiro. Às vezes muda o critério durante o jogo, sem o VAR precisar chamar. Isso é péssimo para o jogo, isso é péssimo para a arbitragem, isso é péssimo para quem está assistindo. O mínimo é ter critério claro. Nesse lance foi erro de interpretação. Se o VAR não recomenda a revisão nos jogos dele, ele geralmente mantém o erro e aí prejudica o jogo. Era pênalti e amarelo para o defensor. No terceiro lance temos essa disputa do Scarpa com o Romero ali, pega um pouquinho por cima da bola ali, e aí fica aquela dúvida se é amarelo ou vermelho. E em lances assim a gente tem que analisar algumas situações, alguns elementos. Como pega, onde pega e a força que pega. O como pega ali é com as travas da chuteira do Gustavo Scarpa. Onde pega é no peito do pé ali, quase no início da canela do Romero. E a força é alta. Mesmo assim, pela orientação da arbitragem ali, da CBF, da Conmebol, da FIFA, o VAR não pode recomendar a revisão aqui, porque o contato é no pé. E esse tipo de lance é interpretado como temerário, é para ser interpretado pelo VAR como temerário, porque não tem um elemento que prove que correu o risco de lesão ali. Por mais que é difícil de entender para quem não é árbitro, eu sei que é difícil, mas acreditem em mim que é orientado para não ter recomendação aqui, porque o contato é pleno no pé. Se o árbitro desse o vermelho ali, o VAR também não poderia intervir. É lance de campo sem elementos claros para uma revisão ali. Que quem vê esse lance como vermelho, cara, eu não tô te julgando, você tem argumento, mas pela orientação atual, a decisão final foi a correta. O amarelo foi bem mostrado para o Scarpa. E resumo desse jogo é que o Romero saiu bastante castigado. Pô, mas nenhum dos lances era para vermelho. Sinto, se você é cruzeirense, eu entendo sua raiva, mas, cara, não era para vermelho. O único erro da arbitragem foi não marcar o pênalti no Bernard. O torcedor do Atlético vai ficar feliz com a minha análise, mas semana passada não tava tanto, não. Eu não gosto do estilo de arbitragem do Davi Lacerda, já falei algumas vezes sobre isso. Entendo que muita gente gosta porque ele acaba deixando o jogo correr mais, e isso é bom, mas tecnicamente ele precisa evoluir e muito. Se esse vídeo te ajudou, compartilha com aquele amigo ou no grupo que o pessoal estava discutindo esses lances aqui que a gente conversou. Isso aqui vai clarear o debate, eu tenho certeza, e aqui você já sabe, é sem clubismo. Tchau, tchau.